Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Podeis tomar o seu assento. Graças a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos concede. Estarmos aqui nessa noite, nesse primeiro culto do ano. Graças a Deus por tão grande oportunidade. Eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor Rielso. Agradeço também a oportunidade concedida. Também os nossos irmãos Emanuel e o pastor Reinaldo também, que nos convidou para estar aqui nesta noite, transmitindo a palavra de Deus. Creio que tem muitos outros irmãos capacitados que poderiam aqui estar, mas por graça de Deus, o Senhor escolheu para estar aqui esta noite. Eu creio que tem uma palavra ao nosso coração. Amém? Louvo a Deus por estar nessa casa uma vez mais. Fiquei um tempo aqui, foram 18 anos em São Vicente de Paula, cresci lá é minha casa, e passei aqui 1 ano e 4 meses, muito rápido. Estou há 3 anos e 3 meses ali na congregação do Recanto das Rosas. Tem sido uma bênção. Os nossos irmãos estão lá cultuando a Deus também. Também é culto de missões. Deixei sob a responsabilidade dos nossos irmãos, coordenadores de missões lá. E eles estão lá cultuando, e eu creio que também está uma bênção lá em nome de Jesus. Amém? Também eu quero agradecer a Deus pela minha esposa que me acompanha, minha filha, também o casal ali, cooperador Paulo Vitor e a Nicole, que sempre nos acompanham e hoje sentiram o desejo de estar aqui também. Que Deus abençoe a vida de vocês. Vamos abrir nossa Bíblia, Êxodo capítulo de número 12. Êxodo capítulo de número 12, verso 1 a 4. Êxodo 12, verso 1 a 4. Culto de missões, e falaremos também uma palavra missionária. Tá? Não tem sentido algum num culto de missões eu pregar outra coisa. Se é culto de missões, a palavra tem que ser voltada a missões. Né? Um culto temático para isso. Então, nós vamos respeitar e trazer uma palavra missionária, qual o Senhor Deus colocou no meu coração. Estava orando a Deus pedindo uma palavra, e o texto que o Senhor falava comigo era sempre esse, mas eu falava: Deus, não tem nada de missões aqui. Até que o Senhor falou: continua lendo, que eu vou mostrar. E assim é o texto da palavra de Deus. A gente lê e passa direto, mas nós temos que ser, isso Charles Spurgeon disse, como aquele moço de Elias, que foi olhar e viu uma pequena nuvem, depois de olhar 7 vezes. Assim é também conforme a palavra. Você lê e fala: não estou vendo nada, mas volta lá de novo. Faça isso até você encontrar e ter uma revelação de Deus que Ele vai te mostrar. Então nós vamos ler esse texto, Êxodo 12. Lembro que foi uma das primeiras palavras a qual o nosso pastor Rielso também trouxe aqui, então os irmãos estão cientes dessa palavra, mas como eu disse, eu falarei de cunho missionário esta noite, deixando um pouquinho a exegese do texto de forma expositiva para falar a respeito de missões, a revelação a qual o Senhor Deus deu. Assim diz o texto: o Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será para vocês o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro. Guardem isso, cada um tomará para si um cordeiro. Segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. Amém? Nosso Deus, Ele é um Deus muito estratégico e é um Deus que faz as coisas por ordem. Ele não faz nada sem uma ordem, por isso o texto a qual nós lemos, o povo hebreu, ele está há mais de 4 séculos vivendo em escravidão no Egito, mas Deus ele vai os libertar, conforme ele predisse a Abraão, Gênesis capítulo de número 15, verso 13 e 14, o
o Senhor Deus havia falado com Abraão, dizendo que a sua posteridade seria peregrina em terra alheia, e ela seria reduzida à escravidão durante um período de 400 anos. Mas ele disse mais, que o povo viveria esse período, mas sairia com riquezas. E aqueles a qual escravizaram seriam punidos, seriam castigados por isso. E assim nós sabemos que foi. O Senhor Deus levanta Moisés, juntamente com Arão, para ir diante de Faraó, mesmo temendo, mesmo com medo, mas o Senhor o chamou. Moisés não sabe como vai diante de Faraó, ele usa essas palavras a Deus dizendo: quem sou eu para ir diante de Faraó? E a resposta de Deus é: eu serei contigo, dizendo, não importa quem você é, não estou perguntando quem você é, se você pode, se você é capaz, o que importa é que eu, o Senhor, irei contigo, e se eu for com você, você pode se apresentar a Faraó, você pode se apresentar a qualquer pessoa, porque eu estarei à sua frente. E assim o foi, ele foi diante de Faraó, mas diante de um coração endurecido pelo próprio Deus. E quão difícil é você falar com alguém com um coração que está endurecido. Já pensou pregar, já pensou falar com alguém que está com um coração de pedra, que não te ouve, que não faz sentido algum que você está falando? Assim é Moisés e Arão diante de Faraó. Tudo que ele fala, o coração está endurecido, mas Deus havia de castigá-los, e assim foi, enviando 10 pragas. Nós vamos ver essas 10 pragas exatamente no livro do Êxodo, começando do capítulo de número 7, nós vamos ver a primeira praga, que é a água se tornando em sangue. Esta é a primeira praga. Depois, no capítulo 8, nós vamos ver 3 pragas, começando pelas rãs, depois piolhos e depois moscas. Depois, no capítulo 9, mais 3 pragas é lançada: peste sobre animais, úlceras e chuva de pedras. E no capítulo 10, nós vamos ver 2 pragas, que é gafanhotos, e a terra se torna em trevas por 3 dias. E por último, a última praga é a morte dos primogênitos. No capítulo 11, é o anúncio dessa 10ª praga. É o Senhor anunciando, falando como vai ser a morte dos primogênitos, a última praga. No capítulo 12, é a instituição da Páscoa, como e o que o povo deveria fazer para serem poupados dessa última praga. E o Senhor Deus vai dar uma ordem. Disse ele a Moisés e Arão: reúna toda a congregação, reúna todo o povo, chama eles para uma conversa, porque eu tenho uma primeira ordem. Qual era a primeira ordem de Deus? Exatamente o texto a qual nós lemos no dia 10 deste mês, o principal dos meses para vocês. Cada um tomará para si um cordeiro. Veja, cada um tomará para si um cordeiro, cada representante de família. Deixa eu abrir um parêntese para dizer aqui para você que nesta noite você está aqui representando a sua casa. Nesta noite você está aqui representando a sua família. Você não está aqui por acaso. E Deus, por bondade e misericórdia, manda eu dizer uma palavra ao seu coração. Enquanto você está aqui nesta noite, Deus está dando livramento à sua casa e à sua família. Enquanto você adora aqui, enquanto você louva aqui, enquanto você exalta o nome de Deus aqui, Ele está entrando na sua casa, na sua família, e está dando livramento lá, está trazendo providência no meio da sua casa. Você pode achar é só mais um culto, é só mais uma reunião, vai poucos irmãos, muitos estão viajando, mas o Senhor está dizendo: por amor a ti e por resposta à sua fidelidade, que veio não por causa de A, de B ou de C, mas veio por amor ao Senhor. Ele está dizendo hoje: por amor a ti, fidelidade à minha palavra, eu estou poupando a sua vida, eu estou trazendo
trazendo livramento para os teus, eu estou quebrando o laço de morte na sua casa, eu estou trazendo cura, provisão, consolo, renovo, porque maior é o Senhor que está conosco do que aquele que está no mundo. O Senhor está trazendo livramento a pessoas aqui esta noite, livramentos à sua casa. Talvez você falou: eu queria tanto que alguém da minha família estivesse aqui comigo hoje, mas você veio, e porque você veio, o Senhor está cuidando dos teus, porque Ele é fiel e Ele cumpre a sua palavra. Esta é a primeira ordem: pegue, tome cada um para si um cordeiro. E toda vez que a Bíblia vai falar de cordeiro, está apontando para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Toda vez que a Bíblia fala a respeito do cordeiro, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, de Gênesis a Apocalipse, está apontando para o Senhor Jesus. Quem não se lembra, lá em Gênesis, a pergunta de Isaac ao seu pai: eu estou vendo aqui o cutelo, eu estou vendo aqui a lenha, mas está faltando uma coisa. O que está faltando, Isaac? Está faltando aqui o cordeiro. Isaac entendia: não tem sacrifício, não tem holocausto, não tem culto sem cordeiro. Pode ter culto com muitas coisas, mas se faltar o cordeiro, faltou o principal. Ele fez essa pergunta ao seu pai: onde está o cordeiro? E Abraão vai responder uma palavra ao seu filho dizendo: Deus proverá para si o cordeiro. Por que Abraão está respondendo isso? Porque ele teve o privilégio de ouvir o evangelho pregado pelo próprio Deus. O Senhor pregou o evangelho a ele. Gálatas capítulo de número 3, verso 8, o Senhor pré-anunciou o evangelho a Abraão. O Senhor Deus pregou o evangelho a Abraão, por isso que ele está levando seu filho para sacrifício, porque ele ouviu o Senhor dizendo que no terceiro dia ele ressuscitaria o seu filho. Então ele falou: eu levo meu filho ao altar, porque eu sei que o Senhor também pode ressuscitar. Isso está lá em Hebreus 11. Pela fé Abraão levou seu filho para sacrifício, crendo que o Senhor o poderia ressuscitar. Olha que privilégio Abraão teve: o próprio Deus pregando o evangelho a ele, o próprio Senhor falando o que aconteceria. Por isso que ele está respondendo ao seu filho. Não veio da sua cabeça, não veio da sua mente, mas isso foi revelação. Deus revelou a ele. Ele está falando a partir de uma revelação que tinha recebido, e quem tem revelação não fala com dúvida, fala com convicção. Ele está falando: Deus proverá para si um cordeiro, porque ele sabia que Deus não libertaria, não justificaria e não salvaria sem um cordeiro. Mais à frente nós vamos ver o profeta messiânico, Isaías 53 verso 7, o profeta messiânico, em uma declaração profética, vai dizer: como um cordeiro ele foi levado ao matador. Está apontando para Jesus mais uma vez. João Batista, João capítulo 1, verso 29, Evangelho segundo escreveu João, 1:29, João Batista fala aquela famosa declaração que nós conhecemos: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Capítulo 1 de João, verso 36, ele viu Jesus passar, e mais uma vez ele falou: aí está o Cordeiro de Deus. Ele está falando de algo que não é mais sombra, de algo que não é símbolo, de algo que não é mais tipologia. Ele está apontando: aqui está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o Cordeiro de Deus que está sendo revelado na pessoa de Cristo Jesus. Já não é mais sombra, agora ele está
tabernaculando, Ele está se movendo, é o Emanuel, é Deus conosco, presente no meio do seu povo, é o Cordeiro de Deus que foi revelado. E Apocalipse capítulo de número 5, verso 11, João vai ter uma visão, ele está muito perturbado, ele até chora, porque ele vê um livro que ninguém é digno de desatar, até que ele vê o leão de Judá, e desatou aquele selo do livro, e ali ele vai entoar e fazer mais uma declaração a respeito do Cordeiro, dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto, Jesus, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Verso 13: aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Jesus. Sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio para todo sempre. A declaração inicial no Gênesis é: aonde está o Cordeiro? E a declaração final em Apocalipse é: o Cordeiro reina para sempre, o Cordeiro venceu, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a honra, a Ele domínio para todo sempre. Então toda vez que fala sobre o Cordeiro, está apontando para Jesus. Todas as vezes que você lê na Escritura Sagrada, seja uma tipologia ou simbologia, está apontando para Cristo Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus. E essa primeira ordem que o Senhor Deus deu a Moisés e a Arão tem tudo a ver com isso, porque tomem primeiro para si, pegue para si o Cordeiro. Se você puder e quiser, me ajude a pregar. Eu não sou de fazer isso e não vou ficar pedindo para você fazer, mas só me ajuda agora. Se você puder falar: Cordeiro para mim. Essa é a primeira ordem. Cordeiro para mim. E essa primeira ordem fala do quê? Relacionamento pessoal com Ele. A primeira ordem é relacionamento pessoal com Jesus. E a pergunta que eu faço é: como anda o seu relacionamento com Ele? Não estou falando como anda o relacionamento do pastor com Ele, do seu líder com Ele, do seu esposo, da sua esposa com Ele. Estou falando do seu relacionamento pessoal com Jesus. Como que anda? Sabe por quê? É disso que depende a sua vida cristã. É sobre isso que é o pilar da sua vida cristã. E aqui eu entro na palavra de missões para você essa noite, porque se não tem relacionamento com Ele, se eu não estou bem com Ele, como é que prega, como é que ganha almas, como é que sai para evangelismo, como é que entrega folheto, se não tem comunhão com o Cordeiro de Deus, se não tem relacionamento com Ele? Se eu não estou bem com Ele, eu não tenho relacionamento com Ele, eu não sou nem convencido, muito menos convertido, eu não falo com Ele, eu não sei quem é Ele, eu não medito a respeito dEle, eu não leio sobre Ele. Como é que faz as coisas para Ele se não tem relacionamento? Não é fácil a palavra, mas é de bênção para a sua vida. Como evangeliza se não tem relacionamento com o Cordeiro? Jesus primeiro chamou os seus discípulos e falou: anda comigo, aprendam de mim. Ele gastou tempo ensinando, ele gastou tempo aperfeiçoando, e depois enviou em uma grande comissão de 2 em 2, ainda assim deu instruções antes de enviar, porque ele sabia: importa ter relacionamento comigo, importa saber quem eu sou, importa saber as minhas palavras, para depois fazer o que eu estou mandando. Então, como obedece ao ID se não tem relacionamento com quem comissiona? Como vai obedecer ao ID se não pega a palavra para ler uma vez por semana, que seja? E eu estou falando de algo muito raso. Uma vez por semana é muito pouco. Como é que faz as coisas para Ele, principalmente se não tem nem testemunho? E essa é a pior parte, irmãos. Tem pessoas que querem obedecer o ID, quer sair às ruas, mas não tem nenhum pingo de testemunho.
A pessoa, olha lá, o crente está evangelizando e está me devendo. Olha, essa semana não era ele que estava ali envolvido naquela confusão e hoje está entregando folheto. Importa ter testemunho, como prega se a vida não está alinhada com ele. Melhor do que palavra, melhor que boa teologia, melhor que hermenêutica, exegese, homilética, oratória, melhor é o seu testemunho. Nós precisamos ter testemunho. Não se anuncia aquilo que não se vive, meu irmão. Não tem como falar daquilo que não se vive, não tem autoridade nenhuma para falar, porque a autoridade é o que você fala e faz, está alinhado, está junto, ser a mesma coisa, aí sim você tem autoridade no falar, porque você fala e faz, aí você tem autoridade. Então não se testemunha aquilo que também não conhece. Como eu vou falar de Jesus se eu não conheço Ele? Como eu vou pregar a respeito dele se eu não tenho comunhão com ele? Nós podemos até falar palavras bonitas, palavras lindas e maravilhosas, mas palavras sem vida não produz transformação. Por isso há muitos que não foram transformados no meio de nós, porque não foram convertidos, mas foram convencidos por belas palavras, por palavras maravilhosas. Então, antes de chegar em nações, antes de chegar em cidades e bairros, Jesus tem que chegar primeiro em mim. Cordeiro primeiro para mim. Eu preciso ter Ele primeiro, eu preciso ter Ele na minha vida, eu preciso ter relacionamento com Ele, para que através de mim, vidas sejam impactadas e transformadas pelo poder do Evangelho. Cordeiro para mim. Missões começa comigo, guarde isso, missões começa com você. Missões não é responsabilidade dessas 14 pessoas que aqui foram anunciadas. Tem 14 pessoas, um número excelente. Ó, quão bom é esses 14 irmãos que vai no meu lugar, que faz missões por mim. Não, missões começa com você. Missões tem que iniciar a partir de você. Não transfira a responsabilidade. Para de transferir a responsabilidade de terceirizar aquilo que Deus também te chamou para fazer. Ide por todo mundo não é somente para os promotores de missões, é para mim, é para você, é para toda a igreja. Nós devemos colocar a mão no arado para ganhar almas. Cordeiro para mim primeiro. Essa é a ordem, cordeiro para mim. Então, se o cordeiro é para mim, se missões começa comigo, eu tenho que me cobrar mais. Passou um ano agora, quantas almas você ganhou? Responde não, irmão. Quantas almas você chamou para vir para a igreja? Quantas almas você colocou para fora? Opa! Tem gente que para ganhar não ganha, mas para colocar para fora ele espalha mesmo, espanta. É tempo de se cobrar mais. Se começa comigo, eu tenho que ler mais a palavra. Cordeiro para mim. Eu tenho que orar mais, eu tenho que jejuar mais. Jejum, irmão, ninguém mais fala de jejum, virou mito dentro da igreja. Ah, eu não posso ir para o evangelismo porque vai ficar andando e eu tenho problema no joelho. Mas você não pode orar, não? Você não pode jejuar, não? Quanto jejum para sair para o evangelismo? Olha lá, o pastor está falando que pode ir para o evangelismo e ficar sentado, o carro te leva. Você senta com uma placa e está evangelizando. E está ali intercedendo pelos irmãos. Ó, Senhor, pastor entregou um folheto ali, que essa pessoa leia esse folheto e seja transformado pela leitura desse folheto. Você pode fazer missões sim, irmãos. Você pode evangelizar sim, mas como eu estava dizendo, quem jejua para sair para um evangelismo? Sendo que a palavra de Deus fala que há muitas castas de demônio que só saem com jejum e oração.
E tem endemoniados nas ruas, que nós não somos capazes de expulsar esse demônio, porque nós estamos negligenciando o Cordeiro primeiro para nós, a comunhão com Ele, o relacionamento com Ele, uma vida pessoal com Ele. Então, se você não pode ir, pelo menos uma semana antes, olha só, dia 22 de fevereiro agora, então você tem tempo demais para orar por esse evangelismo que vai acontecer. Você tem tempo demais para consagrar aquele evangelismo do dia 22. Senhor, salva almas. Senhor, alcança o bonança. Senhor, que a palavra que for pregada, o folheto que for entregue, que uma pessoa sequer ouça a palavra e se converta. Você tem tempo demais. Se cobre, irmãos. Nós não se cobramos por nada na igreja. Parece que está tudo normal. A gente tira férias no fim do ano, começa o ano meio devagar, e o reino espiritual está se movendo. Se não fosse os anjos para guardar sua vida, meu irmão, misericórdia, porque nem orar por você e sua família você ora. Graças a Deus, que bondade e misericórdia, Ele coloca anjos acampando ao seu redor, te livrando do mal, porque o reino das trevas todo dia está lançando laço, está flechando a sua vida, mas o Senhor está guardando, Ele está te livrando, graças a Ele por isso, irmão. Se não, se dependesse só de você, como será que estava a sua vida? Cordeiro para mim, essa é a primeira ordem. A segunda ordem, após pegar o cordeiro para si, a segunda ordem é: leva o cordeiro para casa. É a segunda ordem. E eu não acredito em missões fora dessa ordem. Missões começa primeiro comigo e depois vai para minha casa. O primeiro campo missionário é a sua casa. O primeiro campo missionário é o seu lar. O primeiro campo missionário é a sua família. Primeiro eu sou alcançado, depois eu tenho a missão de levar o cordeiro para casa. Como é que eu perco a minha família tentando ganhar o mundo? Primeiro eu ganho minha casa. Então, se você não ganhar ninguém de fora, corra para ganhar sua família. Se tem alguém que ainda não serve ao Senhor na sua casa, você tem essa missão esse ano todo. Mas eu já estou orando há 20 anos, ore mais 20, irmãos, até que seja salvo, até que o Senhor Deus, com a sua graça, alcance e salve esta alma. Mas pastor, salvação não é individual? Sim, salvação é individual, mas isso não anula a missão que você tem de pregar o evangelho na sua casa. Oh, que triste seria você ser salvo e a sua família não. Salvação é individual. Ah, mas o plano de Deus é familiar, meu irmão. Deus sempre desejou salvar uma família. Raabe, a prostituta, entendeu isso. Josué, capítulo de número 2, ela usou de bondade escondendo os espiãos. E ali aqueles homens também vai usar de bondade e misericórdia com ela e fala: faça um pedido. E ela fala: que eu venha ter salvação, não. Que eu seja poupada da ira, não. Ela fala: que eu e a casa de meu pai seja poupada. Eu estou falando de uma prostituta. Provavelmente o seu pai a desprezou. Provavelmente ela foi lançada fora da sua casa, por isso ela vive em cima de um muro, porque a sua família mandou ela para correr, mandou ela embora, mas ela nunca esqueceu da casa do pai, ela nunca esqueceu da sua família, e na oportunidade que ela teve, ela falou: não salve somente a mim, mas salve também a minha família, poupe também a casa do meu pai, porque pela fé eu creio que eu e a minha casa podem ser salvos. Raabe, ela foi para a galeria dos heróis da fé, porque ela só ouviu falar, e a fé vem pelo ouvir. Ela ouviu falar do que Deus fez pela mão daqueles homens, e ela falou: eles vão tomar essa cidade, eles vão tomar Jericó. Só de ouvir falar das maravilhas, ela já acreditou na palavra, e ela colocou isso no seu coração: eu quero também que a minha casa seja livre da ira de Deus, porque o plano do Senhor sempre foi salvar família. Por isso que Noé construiu uma arca para salvar a sua
família. Hebreus capítulo de número 11, verso 7, pela fé Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Pela fé Noé salvou a sua família. Eu posso liberar uma palavra de Deus aqui nesta noite? Eu quero declarar, através desta palavra, que a sua fé vai ser tão grande, que vai alcançar também a sua casa. Se você fala, minha fé está tão pequena, eu oro assim como Jesus orou, dizendo, os discípulos oraram dizendo a Jesus assim: Senhor, aumenta a nossa fé. E assim eu oro também: Senhor, aumenta a fé do meu irmão, aumenta a fé da minha irmã, para que segundo a sua fé, o Senhor possa alcançar a sua casa, o Senhor possa alcançar os seus filhos, o seu cônjuge, toda a sua família. Eu quero declarar com base nesta palavra, dizendo: a sua família não vai se perder, meu irmão. A sua família não vai se perder, minha irmã. A sua família não vai ruir. A sua família não será destruída. O seu filho não vai se perder. Sua filha também não se perderá. O seu casamento não vai ruir. Crê no Senhor Jesus, o seu Deus, e será salvo tu. Começa primeiro em você. Será salvo tu, mas também vai alcançar a sua casa, se você crer. Glorifica ao Senhor, porque a sua casa também será alcançada, sua família também será alcançada. Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas olha a ordem: primeiro eu, começa comigo. Eu decidi, eu já entreguei a minha vida ao Senhor, cordeiro para mim primeiro, então eu e depois a minha casa também servirá ao Senhor. Não existe missão saudável fora, se a missão em mim, dentro da minha casa, foi negligenciada. Não tem como ter missão saudável fora, se primeiro nós e a nossa casa não ter recebido o cordeiro. Primeiro cordeiro para mim, depois para minha casa, e depois eu encerro. Se estiver sobrando cordeiro na sua casa, chame os vizinhos para comer junto. Oh, glória. Primeiro para mim, depois a minha casa, e depois, se sobrar, chame os de fora, chame os vizinhos. A minha casa está tão cheia da presença, a minha casa está tão cheia de Jesus. Está sobrando cordeiro lá em casa, tem louvor, tem adoração, está sobrando presença. Aí os vizinhos começam a vir para se alimentar do cordeiro que está sobrando na minha casa. Isso daqui fala de um transbordar, de uma vida cheia de Jesus. Os vizinhos vão sentir o cheiro do cordeiro em casa. Eu quero dizer nesta palavra aqui essa noite, que da sua casa vai sair um cheiro de cordeiro, que os vizinhos vão falar: eita, eu quero conhecer esse Jesus, eu quero saber quem ele serve, eu quero saber quem é esse que ela adora, porque eu estou sentindo algo diferente naquela casa, há um mover tão diferente naquele lar. Ninguém entende como é que a gente compra e paga, como é que a gente tem uma vida em Deus, que as pessoas olham para nós e falam: eu também quero viver isso, eu também quero provar isso. Na prova, na tribulação, ele ainda está alegre, ele ainda tem força para cultuar, ele ainda tem força para sair de casa, para pegar o seu carro e ir para a igreja. Eu quero viver isso, eu quero provar disso. Os seus vizinhos serão alcançados pelo cordeiro que está no seu lar. Casa cheia da presença de Jesus.
quando a casa está cheia, os vizinhos são atraídos. Orei, achupli, amarras. Esse é um nível. Primeiro eu, depois minha casa, depois a sociedade. Não inverta essa ordem. Nós temos muitas pessoas sem nenhum tipo de comprometimento com Jesus, sem nenhum relacionamento com Ele, mas quer ganhar o mundo. Como que vai ganhar o mundo sem um relacionamento com Ele? Como que vai ganhar o mundo se não ganhou nem a casa? Como que vai ganhar o mundo se o vizinho que mora ao lado, você não dá nenhum bom dia para ele? E é cheio do Espírito Santo, se não consegue dar um bom dia para o seu vizinho, se não consegue falar para ele, Jesus te ama, viu? Primeiro a minha casa, quando ela estiver cheia, os vizinhos serão atraídos pela presença de Deus. Preciso encerrar. Mas essa palavra é também uma palavra profética para essa igreja. Para mim e para a sua vida. Porque o Senhor quer restaurar essa ordem missionária em nossa vida. O Senhor quer restaurar essa ordem missionária nesta casa. Não é ativismo, não é pressa, não é força do braço, é cordeiro. É presença, é poder de Jesus. O Evangelho é poder de Deus para salvação. O Evangelho é poder de Deus para salvar almas. Então entenda, com base nesta palavra, que o Cordeiro volte a ser o centro da sua vida, que Jesus seja o primeiro na sua vida, que a sua comunhão com Cristo volte a ser mais importante do que qualquer agenda ministerial, que a sua comunhão com Ele volte a ser mais importante do que qualquer outra coisa no mundo, e que a sua casa, que o seu lar, que a sua família seja visitada pela presença de Jesus todos os dias. Por isso meu anseio é que os pais se levantem como sacerdotes dentro do lar e pegue o cordeiro e leve para casa, leve para sua família, até que a sua família seja marcada pela presença do cordeiro. Casa que tem cordeiro tem cura, tem libertação, tem salvação, tem refrigério, tem consolo, tem libertação. Casa que tem cordeiro não tem espaço para vício, não tem espaço para prostituição, não tem espaço para pornografia, porque quem reina lá é o Cordeiro de Deus. O trono dele está estabelecido e não tem espaço para mais nada, somente o Cordeiro de Deus. Oh Jesus, aleluia. Se coloque de pé, eu preciso encerrar, meu tempo já foi, mas eu ainda tenho uma palavra para liberar aqui nesta noite. Eu quero dizer que haverá cordeiro sobrando na sua casa, haverá cordeiro transbordando na sua família, e também aqui nesta casa, ADI Comandante Sampaio, também vai sobrar cordeiro, e as pessoas serão alcançadas, principalmente este bairro. Os vizinhos serão alcançados e atraídos, não pelos convites, não pela insistência, mas pela evidência da presença do Cordeiro, pela evidência da presença de Jesus. Eu declaro sobre esta casa: não faltará unção, não faltará graça, não faltará palavra, não faltará amor, não faltará presença de Deus. É tempo de transbordar. Erebassou de calabarras, ramantoyo que lebarraia soria bacandaraia sebrahas. Essa casa não será conhecida apenas pelo que sai daqui, mas também será conhecida pelo transbordar. E a presença de Deus que habita nesta casa
que não precisará de muito convite, não precisará de muita insistência, não precisará nem se mover para buscar, porque as pessoas serão atraídas pelo poder da glória de Deus, pela presença de Jesus aqui nesta casa. Essa igreja é autoridade neste lugar. Esta igreja é a autoridade aqui neste lugar, e o trono é do Cordeiro, é Ele que está assentado, é Ele quem governa, é Ele quem dirige, é Ele quem dá direção, é Ele quem dá as diretrizes, e é Ele que vai fazer a grande obra. Primeiro comigo, depois a minha casa, e depois os meus vizinhos vão ser alcançados. Jesus. Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui, eu vou dizer. Vai ser um ano diferente, vai ser um ano de frutificação, de rompimento, de crescimento e mais velocidade. Deus vai fazer de maneira rápida, vai ter uma velocidade, mas também vai ter uma constância. Vão começar e não vão parar. O Senhor vai salvar almas, vai ter frutificação, vai ser um ano de colheita. Toda semente que foi lançada, o Senhor vai promover uma semeadura e vai trazer uma grande colheita. Vai ter colheita aqui nesse setor. Comandante Sampaio e todas as congregações, vai ser um ano de um crescimento abundante. O Senhor vai trazer almas, o Senhor vai trazer pessoas feridas, machucadas de outros ministérios, para ser curadas aqui, para ser tratadas aqui. Vai ser um ano de crescimento, vai ser um ano de romper, novidade de vida. Os evangelismos terão resultados. Até pela live pessoas serão salvas. Até assistindo um vídeo de um culto, as pessoas vão querer conhecer ao Senhor, porque o Senhor está trazendo um grande mover, porque o Cordeiro está no centro. Bendito Jesus. A palavra é simples, mas eu creio que você entendeu. Não pule essa ordem. Se relacione mais com o Cordeiro. Tenha mais intimidade com Ele. Busque mais Ele, procure conhecer mais Ele. Tem escola bíblica dominical, tem teologia. Mergulhe nisso, meu irmão. Eu quero conhecer mais Jesus, eu quero saber quem é Ele, eu quero ter uma palavra para pregar para alguém. Eu não preciso de púlpito, eu não preciso de microfone para pregar o Evangelho. Você só precisa de disposição e comprometimento. Busque. Depois, não negligencie a sua casa. Está começando o ano, você tem tanto tempo para lutar pela sua família, para lutar pelo seu casamento, para lutar pela sua casa, para promover e produzir e clamar por salvação no seu lar. E depois, você pense em trazer os de fora. Que Deus abençoe a sua vida, fique com essa palavra. Que Deus abençoe os meus irmãos por essa grande oportunidade. E assim eu já devolvo a quem de direito. Glória a Jesus. Irmã Raquel? Glória a Deus. E a ordem era para comer a carne do cordeiro não cozida, né? Assada, né? Está escrito no versículo 8, 12 e versículo 8. Aí eu aprendi bastante hoje com você. Aprendi a abordar.